Olá pessoas, meu nome é Vinícius. Eu sou o João. Bem-vindos a mais um episódio do Orfeu, o nosso clube do livro em formato podcastal. Muito bem, e agora a gente chega para um episódio bônus, um episódio especial, em que a gente não vai tratar exatamente de um canto ou de um capítulo de um livro, no caso de um canto da Odisseia. A gente vai tratar do filme. Isso, cumprindo a promessa que nós fizemos a vocês e seguindo o clamor popular que as pessoas pediram por esse episódio. Então é basicamente um episódio livro-filme, em que o objetivo é mais falar sobre o filme em si, né? Tendo em mente que a gente conhece o livro. E se tratando de um episódio sobre o filme, fiquem atentos, porque teremos muitos spoilers do que acontece no filme, do que acontece no livro. Assim, a gente não vai se resguardar de falar nada. A gente vai comentar nossas opiniões sobre o filme no geral. Perfeito. E como os episódios bônus que a gente já lançou, não vai ter nesse leitura de mensagens, e-mails e tal. A gente deixa isso, mandem pra gente, claro. Mandem dúvidas, comentários, sugestões, críticas, mas a gente vai deixar para ler sempre nos episódios regulares. Então vai ser tudo no próximo canto. Antes de entrar em si nos comentários sobre o filme, só um disclaimer que eu acho importante fazer sobre as minhas opiniões. Não sei se o João concorda com elas, mas que, para mim, ver se o filme é bom ou não necessariamente passa por ele ser igual ao livro ou ele ser acurado historicamente, seja lá o que signifique para um livro de ficção. Obviamente a gente sabe que é um filme baseado em um livro. Tendo essa noção, a gente consegue ter ideia do que o diretor cortou ou adicionou em relação ao livro. E a partir disso a gente avalia se a gente acha que foi bom ou foi ruim ele ter feito as alterações. E eu já adianto, várias das alterações que ele fez foram positivas porque funcionaram para passar uma história tão comprida para o cinema, né? Colocar uma história que levaria, sei lá, um dia de filme para quase 3 horas só. Ao mesmo tempo, tem várias escolhas que ele fez que a gente, tendo acesso ao livro, sabe que podiam ser melhores. Então, tenho isso em mente. Você comentou que você não sabe o que eu acho sobre essa sua opinião. Pois bem, eu concordo em partes. Eu acho que esse deve ser a principal linha ao se pensar o filme, né? Você analisar o filme como ele mesmo. O filme funcionou pra mim ou não funcionou pra mim como um filme, esquecendo que ele se trata da Odisseia, deixando o livro de lado e pensando só o filme. E pensando no filme hoje, né? Só que eu acho que também é possível ler o filme, né? É possível analisar o filme sobre outras óticas, assim. Eu tenho meus sentimentos em relação ao filme, com tudo o que eu carrego tendo lido a Odisseia, eu estando mergulhado nesse universo grego. Eu concordo. Eu acho que é difícil separar tipo, uma opinião técnica como se eu não tivesse lido o livro, porque eu li. Sim, e eu acho que o filme pode ser criticado sobre diferentes perspectivas, né? Ele pode ter funcionado como um filme, como eu acho que ele funcionou, mas eu mantenho várias das minhas críticas a ele que eu não gostei. Mesmo ele tendo funcionado, mesmo eu achando ele um bom filme ainda. Perfeito. Então acho que essa já é a primeira opinião, você acha ele um bom filme? Assim, eu assisti o filme 2 vezes. Uma vez contigo, com o pessoal lá em Vilhena, numa sala comum. Outra vez, mais recentemente, aqui em Campinas, numa sala IMAX. Inclusive, pra mim, o filme funcionou melhor na tela pequena. Fica só o comentário. A pontinha do navio não fez muita diferença. Não fez nenhuma diferença. A ponta do capacete da Agamenon não mudou sua experiência. Eu não sei se é porque eu estava muito perto da tela no IMAX, mas pra mim as cenas ficam muito mexidas, né? O Nolan mexe muito a câmera. E eu acho que isso cria um certo enjoo na tela muito grande. Na tela pequena você consegue ver melhor a cena. Ok, então quando eu for ver em IMAX eu vou sentar no fundo. Essa é a minha conclusão. Eu não tive muita escolha. Tava muito lotado? Tava lotadíssimo. Nossa, faz um mês já que lançou o filme. A gente só conseguiu, só tinha 2 lugares na sala. Tá, eu vou assistir daqui a um mês, espero que tenha 4 pelo menos. Na primeira vez eu saí com um sentimento sem saber direito o que eu tinha achado. Na segunda vez eu acho que eu mantenho a opinião que eu disse no evento que a gente fez. De que é um bom filme, de que o filme funciona e de que o Nolan faz boas escolhas do que adaptar. Eu acho que o Nolan acerta ao cortar várias das coisas que tem no livro e acerta na forma de contar a história. Eu acho que o Nolan conta ela de um jeito que faz todo sentido, assim. Ele picota um pouco os episódios da Odisseia. E eu acho que isso faz todo sentido num filme hoje.
Acho que uma escolha interessante que ele fez, pensando em deixar o filme menor do que ele seria se fosse totalmente fiel, é reduzir 3 ilhas que o Odisseu passa a uma só. Tá, para quem viu só o filme, no livro, você tem a Ilha dos Lotófagos, que é uma das primeiras que eles encontram, que é uma ilha... Lotófagos é literalmente comedores de lótus, e o lótus é uma planta que ali quem come perde a vontade de voltar para casa. Então vários dos companheiros do Odisseu comem essa flor e não querem mais voltar para casa. E ele tem que arrastar eles de volta. Arrastar eles de volta para a embarcação e convencer eles forçar eles a voltar para casa. Uma segunda ilha que existe ali é a Ilha dos Feácios, que é a última ilha antes dele chegar em casa, que é um povo místico, meio próximo dos deuses, uma ilha também bem mágica, meio surreal, que ele também não acontece no filme. E a terceira ilha é a Ilha da Calypso, que é a Ogígia, que é onde nós encontramos, tanto no livro quanto no filme, é onde a gente encontra ele pela primeira vez. E o que ele fez? Ele juntou essas 3 ilhas. Então, a última ilha, que seria dos Feácios, na verdade, é Ogígia, e a ilha que tem Lotus também é Ogígia. Então ele junta as 3 em Ogígia, na Ilha da Calypso. Isso funciona para você dar uma sintetizada, né? O evento dos Lotófagos é uma coisa bem menor no livro, ele acontece muito rápido, e eu acho que funciona nessa perspectiva de que ele passa 7 anos sem ter noção de que esses anos passaram. Eu acho que é um efeito que tem no filme que é bem chocante. Você descobrir há quanto tempo que ele não vai para casa e ele não tem ideia de que ele desperdiçou esses 7 anos da vida dele. Eu acho que deu um efeito interessante isso. E como ele vai aos poucos deixando de comer a flor de lótus, lembrando, no livro ele não come, mas no filme ele come, como ele vai deixando aos poucos de comer essa planta, a gente vai tendo acesso aos poucos às memórias dele. Eu acho que foi um recurso narrativo bem interessante, de acessar a memória picada dele, porque ele vai lembrando de eventos cada vez mais distantes e vai chegando aos poucos no momento presente, né? Então acho que foi uma escolha interessante. Pessoalmente eu gostei. Tem alguns problemas ali dentro, mas eu gostei dessa escolha dele. Eu acredito que a gente vai comentar mais adiante os problemas especialmente da Calypso, né? Sim. Tem uma questão de tempo de narrativa que o Nolan fez, que eu não tinha reparado da primeira vez. Pra mim, a primeira vez funcionou perfeitamente. Eu não saí com a sensação que você disse ter saído, de que não sentiu as 3 horas passarem. Eu saí da primeira vez e da segunda também sentindo as 3 horas, tipo, sentindo que o peso de assistir 3 horas de um filme. Eu realmente não senti. Pra mim, tipo, podia ter mais 1 hora ali tranquilo. Então, só que da segunda vez eu reparei mais no que tinham comentado comigo, de que o filme é meio tiktokizado, assim, de que as cenas são rápidas. Eu não sei se isso é uma questão de ter sido gravado em IMAX, então acho que ele só conseguia gravar cenas durante 2 minutos, né? Eu já ouvi essa justificativa algumas vezes, e eu discordo, porque nenhuma cena dura 2 minutos. Elas duram 15 segundos e corta, isso me irrita. Justo. Acho que não dá tempo de simpatizar o suficiente com os personagens, porque eu pego a vivência deles muito cortada. Mas, sim, enfim. parece um filme perfeito pra você assistir por cortes no Reels ou no TikTok, assim. Isso. Só que, assim, isso... Eu pondero se isso realmente é uma crítica ao filme, porque é assim que se faz filme hoje. Eu acho que a maioria dos filmes, esses filmes desse calibre que a gente vai assistir, eles vão ter essa mesma estrutura, porque é a estrutura mais comercial hoje em dia. Então acho que nisso é algo a se observar, mas eu fico assim do quanto isso realmente é uma crítica relevante ou não. Sim, pessoalmente me incomodou. Tem um filme do Scorsese, que também é recente, que é o Assassino da Lua das Flores. Também tem mais de 3 horas, acho que umas 3 horas e meia e pouco. E é bem tranquilo, ele não é tiktokizado, os diálogos são tranquilos, as cenas acontecem com calma. Acho que pra mim faltou isso no filme do Nolan. Acho que ser um filme com calma. Acho que talvez, no caso da Odisseia, isso gere uma questão de você não sentir o peso do tempo. Porque como o filme é muito frenético, né, tudo vai acontecendo muito rápido, né, o Nolan condensa também uma história gigantesca em só 3 horas, você não sente o peso do Odisseu ter ficado 20 anos longe de casa, né? As coisas vão acontecendo, tá sempre acontecendo alguma coisa e você não tem esse peso
não tem uma cena contemplativa, né? Isso, é o que o nosso amigo comentou com a gente, não tem tempo pra tédio no filme. Exatamente. E é uma jornada de volta de 10 anos pra casa. Então você deveria talvez sentir esse... Meu Deus, eu não consigo... Eu passo anos e anos e não chego em casa, sabe? Isso, não aguento mais ficar aqui, eu quero ir pra casa logo. E você não sentir isso em momento nenhum. Tudo acontece muito rápido. Eu falei do Nolan sobre ele ter juntado 3 ilhas em uma, que é um recurso que eu achei interessante, e ele fez isso com pessoas também. Que ele juntou 3 personagens em um. Que a gente tem no livro o personagem do pai do Odisseu, que aparece só no final, mas é uma cena interessante. O personagem do porqueiro, que é o Eumeu, que é o que aparece no filme. E um personagem que eu não lembro o nome agora, eu devia ter olhado antes, mas é um confidente da Penélope. É um dos servos de confiança, né? Que a gente tem a questão de vários dos servos ali não serem mais de confiança depois de tanto tempo. Então esse servo de confiança da Penélope especificamente, que fica contando para ela que os pretendentes estão tramando ou não, ele juntou ele, o porqueiro e o pai do Odisseu no personagem do porqueiro no filme. Ele faz todos esses papéis ao mesmo tempo. E o Nolan fez ele ser meio cego, né? Não sei se é meio totalmente cego, mas ele tem uma visão muito ruim, que parece ter sido um recurso para você poupar o Odisseu de se disfarçar. Porque quando o Odisseu retorna para casa, no livro tem um encanto sobre ele que faz com que ele seja irreconhecível, mesmo para pessoas que o conhecem olhando de frente para ele. No filme, o Nolan tirou essa perspectiva mágica e faz com que ele só chegue meio com um véu assim na cabeça. Então, tipo, 3 personagens que ele encontra serem 3 personagens que estão em uma pessoa cega, faz com que ele não precise desse disfarce em volta dele. Eu tô chutando, eu imagino que isso passou pela cabeça do Nolan, já que ele queria encaixar a falta de magia no filme. E sobre a falta de magia, o Nolan faz essa escolha que é uma escolha mais Nolan possível, né? Que é você esterilizar o filme de todos os elementos mágicos, assim. Né? Pelo menos de todos os elementos divinos, né? Talvez dos filmes do Nolan, esse seja o que ele mais brinca com coisas sobrenaturais. Ao mesmo tempo, o livro traz muito mais coisas sobrenaturais, né? Uma das coisas mais marcantes dos textos homéricos é a relação com os deuses. Que os deuses são muito humanos, são muito antropomorfizados, eles estão na história. Os deuses são personagens, eles participam da guerra, eles têm diálogos, eles intervêm o tempo todo. A Atena está o tempo todo manipulando as coisas para que o Odisseu chegue em casa. Isso. Então, uma questão, a manipulação da Atena, por vezes, é para cumprir os próprios desejos. Exatamente. Sim, ela tem o próprio plano e ajudar o Odisseu faz parte do plano dela. Não é que ela seja uma assistente pessoal do Odisseu, por mais que ela apareça muito no livro, mas ela tem os próprios interesses também. E no filme ficou uma coisa meio apagada ali. A Atena parece só um fantasma que fica lembrando o Odisseu da culpa que ele carrega. Reproduzindo um comentário que eu vi também, parece que o Nolan consegue ser mais machista do que o Homero. E que as personagens que são femininas, que são protagonistas e que têm força ali na narrativa, elas são muito apagadas no filme. Aqui eu cito a Atena, a Circe, que é aquela maga que transforma eles em porcos, e também a Calypso. Elas são bem menores no filme do que elas são no livro. Exatamente. Lembrando que o livro foi escrito há 2.700 anos, provavelmente numa sociedade bem machista. Assim. Completamente. Então, mais do que hoje ainda. Então o Nolan tá perdendo um jogo muito fácil. Pois bem, o Nolan, ele tira vários elementos mágicos, né? E ele adapta eles, ele passa um verniz realista em toda essa história, né? Então, uma coisa que a gente vinha comentando, né? Sobre a presença de Zeus no filme. Então, o Nolan faz vários acenos para quem lê o livro, né? Tem todo o lance do filme, o Telêmaco fala várias vezes, né? Ah, nossa, você tem olhos de Atena, você tem olhos de garças como Atena. Para quem lê o livro, a gente sabe que todos os personagens, exceto o próprio Odisseu, para quem o Telêmaco fala isso, no livro são Atena. Então, o mendigo no começo do filme é Atena, o mentor é Atena. Eu acho que são só esses dois, né? Eu acho que só. No livro tem mais personagens que a Atena se transforma, né? Mas acho que no filme são só esses dois. Então, porque a Atena tem esse nível de intervenção na história, né?
ela assume a forma de pessoas para influenciar o Telêmaco ou outras pessoas a fazer algumas coisas, né? Para ajudar eles também, né? Ela não está manipulando necessariamente eles em favor dela. O Telêmaco precisa de ajuda para achar o pai dele e ela se transforma em alguém e dá dicas de como fazer isso. No começo do livro ela vira aquele... Não sei se ele é bem um pedinte ou ele é só um viajante que aparece no começo do livro e no começo do filme, que recomenda o Telêmaco ir para Esparta. Então ela faz isso, ela assume a forma, como o João falou, do mentor, para guiar, para reunir pessoas para ajudar o Telêmaco, para indicar o Telêmaco o que fazer. Então ela tem essa intervenção direta, e no filme fica mais uma piada, assim, só de... nossa, ele repara nos olhos de todo mundo. Sim. E o que eu achei mais interessante que o Nolan fez nesse mesmo sentido são os trovões no filme. Tem vários momentos do filme em que na trilha sonora vem e desce um trovão. Pra quem lê o livro também, a gente sabe, né, e vendo o filme a segunda vez eu consigo perceber que todas as vezes em que isso acontece é porque foi dito ou acabou de ser feita o que a gente sabe ser a vontade de Zeus. Então tem uma cena muito legal, que é quando a Calypso tá conversando com o Odisseu, e aí ela fala assim, talvez seja a hora de você voltar pra casa. Ela fala isso despretensiosamente pro Odisseu, e aí desce um trovão, sinalizando, e aí ela olha pra cima, sinalizando que ela entendeu que ele voltar pra casa é a vontade de Zeus. Isso, ela olha pra cima e esse é o momento que ela toma a flor de lótus dele também, né? Exatamente. Tipo, a partir daqui vamos lembrar das coisas. Que no livro é bem explícito que Zeus manda Hermes ir lá falar pra Calypso liberar o Odisseu. Isso é bem mais humanizado no sentido de que tem pessoas que parecem humanos, né? No livro, os deuses não são só esses trovões e ondas, né? Eles são pessoas. Então você tem um diálogo entre a pessoa Zeus e a pessoa Atenas, com Atenas pedindo para Calypso libertar o Odisseu. Aí o Zeus atende o pedido, manda a pessoa Hermes, que é... Tô falando pessoa, a forma humana, mas são todos deuses. Manda o Hermes ir lá, o Hermes conversa pessoalmente com a Calypso retruca ele, vai de má vontade, então você tem toda uma interação entre os deuses ali, que no filme é mais um sinal indireto, assim, né? É um trovão que ela reconhece como sinal. O próprio Odisseu no filme desconfia o tempo todo da presença dos deuses, né? Ele termina o filme meio cético em relação aos deuses. E a Atena do filme, ela fica uma figura ambígua, que você não sabe se ela é só um fantasma da culpa do Odisseu ter matado aquela garotinha. Acho que é uma sacerdotisa, né, de Atenas. No templo de Atena em Troia, ou se de fato aquela é a deusa Atena que assume aquela forma por causa da culpa do Odisseu. Ela tem essas duas... Não sabe se é só um fantasma ou se realmente é a deusa interagindo com ele. Ou se é ele imaginando, porque ele fica sentindo culpa o tempo todo. Uma defesa que eu faria aqui do Nolan nesse sentido é que a gente sabe desses diálogos entre deuses e quanto eles interferem na história porque nós estamos lendo a perspectiva de um narrador meio onisciente. Então a gente está acessando informações que os personagens não estão. Então seria possível dizer que no filme essas coisas estão acontecendo, só que a gente só está acompanhando os personagens humanos, que é uma perspectiva parecida do filme. Tipo, o Telêmaco não sabe necessariamente os momentos em que a Atena está ajudando. Mesmo que algumas vezes ele tenha umas dicas porque ela vira pássaro do nada. Tipo, o Odisseu também não sabe por que a Calypso libertou ele. Ele acha que é de boa vontade, igual no filme. A gente que viu a interação entre os deuses que sabe disso, o Odisseu não. Então acho que daria pra fazer essa defesa de que ele optou por mostrar a perspectiva dos humanos. Não que o outro não esteja acontecendo, o plano divino não esteja acontecendo. Mas a gente só não está vendo, assim como os personagens do livro não estão vendo. Eu diria que é quase como se o Nolan tivesse lido um texto com vários relatos mágicos e interpretado ele como se esses relatos fossem só coisas da crença daquele povo, assim. Às vezes a gente faz isso lendo textos religiosos, enfim, de religiões que... os egípcios acreditavam nisso. A gente desconsidera... A gente desconsidera a parte divina, porque a gente não acredita nesses mesmos deuses, né? Enfim, e aí às vezes parece que o Nolan tá fazendo isso, assim, então, e essa era a vontade de Zeus. Assim, não, tipo, só teve um trovão. E aí, porque eles acreditavam que Zeus era o deus do trovão, aí o trovão significa isso. Assim, parece que ele tá passando um verniz realista em uma história com deuses. E tem essa piadinha também no começo do filme, né? Que ele... Logo que o Telêmaco vai receber aquele primeiro viajante ou pedinte,
em que não querem deixar, e daí ele fala, não, mas essa é a vontade de Zeus. Aí cai um trovãozinho. Daí eles ficam, viu? Eles, não, foi só coincidência. Sim. Enfim, uma coisa que me faria novamente defender o Nolan... É assim, eu não acho que isso é um problema do filme. Não, concordo, tô tirando sarro. Porque a gente tá criticando o realismo dele. Mas uma coisa que me balança ali no filme, para que, de fato, tem coisas divinas, tem coisas sobrenaturais, é a cena do Hades. Porque o Hades, de fato, está acontecendo. Você sabe que aquelas pessoas morreram e você está vendo elas de volta à vida. Então, o contato com o sobrenatural é real ali. Ele não é interpretativo. Apesar de, na cena do Hades, ele cortar a melhor parte da cena, né? Que é o Odisseu conversando com o Aquiles morto, né? Sim. Quando a gente chegar nesse canto no podcast, vai ser fantástico. Eu acho que é daqui a uns 2 cantos, inclusive. A gente acabou de lançar o 8, acho que é o 9, 10 já tá. Então eu vou segurar, não vou dar spoiler do livro, então. Mas uma coisa que essa cena ela é bem maior no livro, porque ele não conversa só com 3 pessoas e vai embora. Ele conversa com uma galera. Uhum. E ele tem uma cena emocionante, inclusive, que quando ele tá no Hades, ele vê a mãe dele ali. E ele não sabia que ela tinha morrido. Ele descobre vendo meio que o espírito dela vagando, sem direção. Então é uma coisa bem, bem tocante. Aí ele encontra ela, como o João falou, encontra o Aquiles, encontra o Agamenon, encontra muita gente, e a gente fica sabendo de várias histórias da Grécia Antiga através desses encontros. Que são algumas coisas que não são elaboradas, né? Mas ele só cita, essa... Acho que ele fala da Alcmena. Essa é a Alcmena, que é uma das mulheres... Que é a mulher que pariu Hércules e teve um caso com Zeus. Uhum. Então, tipo... A gente tem um índice ali de várias histórias mitológicas gregas a partir de várias pessoas que ele encontra no Hades. Sim. Eu acho que é um canto praticamente inteiro, só disso. Uhum. E só pra deixar claro, a gente tá comentando em cima desse realismo do Nolan. Eu não acho que isso seja um problema de forma alguma no filme. Eu acho que foi uma escolha, inclusive, acertada dele, de podar os deuses da história, de contar uma perspectiva mais realista. Acho que é a cara do Nolan. Eu acho que tira o aspecto épico da Odisseia, né? Acho que isso sim é uma crítica ao filme, né? É um épico, é o épico dos épicos junto com a Ilíada, e o filme não é assim, né? O filme é uma história muito mais mundana, é muito mais típica, ele não passa essa sensação de grandiosidade. E os humanos também têm mais protagonismo no filme, porque no livro fica uma tensão entre o quanto é vontade deles e o quanto é vontade dos deuses. O quanto eles estão agindo por conta própria e o quanto eles estão sendo condicionados pelo que os deuses querem que aconteça ou permitem que aconteça. Então acho que a escolha do Nolan de deixar realista faz com que os personagens humanos tenham mais autonomia, né? As decisões deles sejam realmente decisões deles. Sim. E a gente estava falando dos deuses, tem 2 deusas que aparecem no filme que, conversando com as pessoas que não leram o livro ou que não conhecem a história, não fica claro para elas que são deusas, né? Que é Circe, que é a feiticeira que transforma os companheiros do Odisseu em porcos, e a Calypso, que detém o Odisseu no filme com a Flor de Lótus. Uhum. Essas 2 personagens, a gente sabe, lendo o livro, né, que são deusas, né? Elas são suntuosas, elas são lindas, elas são majestosas, né? Elas são deusas, afinal de contas. Uhum. E no filme ele dá uma humanizada nelas, né? A magia do filme ela é muito mais sutil e muito mais macabra também, né? A Circe transformar eles em porcos é muito mais uma cena de você encontrar uma feiticeira quase medieval, assim, né? Parece uma camponesa que faz feitiço. Isso. Que tem um chalezinho no alto da montanha. Quando, na verdade, ela viveria num palácio cheio de servos e não é algo especialmente trabalhoso para ela transformar homens em porcos também. Uhum. E a Calypso no filme, acho que você realmente fica sem entender o que ela é, assim. Ela parece uma pessoa largada numa ilha deserta, com Odisseu por 7 anos, não faz muito sentido. Só que, na verdade, ela é uma deusa, que, na verdade, vive num palácio também, com servos. Parece que a única coisa especial na Calypso é ela ter a flor. Uhum. Ela parece que ela é uma humana que consegue manter o Odisseu ali porque fica dando droga pra ele. Sim. Enfim, aí, então... Mas não, tem várias outras questões em volta delas, assim. Uhum. Elas estão numa condição de superioridade em relação ao Odisseu. Ele só sai de onde elas estão se elas quiserem. Uhum. Elas têm poder sobre eles.
Inclusive, ele fica muito tempo, né? Com a Circe, ele fica mais de um ano, meio que sob os encantos dela, porque ela queria se deitar com ele várias vezes. E a Calypso a mesma coisa, ele está ali porque ela faz com que ele fique ali por 7 anos. Também nessa relação de sedução com ele. Então ele, assim, é subjugado por mulheres essas 2 vezes e está sob influência da Atena também, uma terceira mulher. Aí eu volto no meu comentário de quando ela faz uma escolha de que essas mulheres são muito menos poderosas no filme e tem muito menos poder sobre Odisseu no filme. Ponto pro Homero no feminismo. E acho que isso reflete também na estética delas, né? Ela parece uma camponesa meio largada, a Circe. Sim, elas não são suntuosas. Isso, não são tão majestosas. A Calypso parece que ela é uma... Ela tá vestida com uma rede de pesca. Então a Calypso parece que ela também, ela tem um chalezinho na beira da praia e vive do que a natureza dá pra ela. E também, o João falou, né? Ela usa uma rede de pesca como roupa. Elas são bem menos divinas do que elas poderiam ser e do que elas de fato são. Além dessas 3 mulheres, tem uma quarta que o Nolan dá uma nerfada, que ele deixa ela, assim, em termos gerais, deixa ela um pouco pior do que ela poderia ser, considerando a forma que ela é no livro, que é a Penélope. Que a Penélope, ela, assim, o Odisseu, a gente sabe que tem essa característica da astúcia, que é bem marcante nele, e a Penélope não é tão diferente. Ela faz jus a ser mulher do Odisseu, ela também é uma mulher astuta. E ela não parece tanto no filme. Ela é mais uma mulher lamentosa do que uma mulher astuta. Tem uma cena, inclusive, no final, que eu acho bem interessante, que no livro ela não tem certeza ainda se o Odisseu é o Odisseu, se ele é quem ele diz ser. Aí ela faz uma pegadinha com ele. Ela muda a cama dele de lugar, sem avisar ele. E ele percebe isso e fica indignado que mexeram na cama dele. Essa cama que foi feita não sei como, por não sei quem. Aí ela percebe que ele é Odisseu. Então ela não confia de imediato, ela faz testes com ele, sem ele saber, pra saber se ele realmente é quem ele diz ser. E é uma coisa que não tem no filme. No filme ela confia mais, é aquela parte do arco que ela descobre, né? Ela vê o Thoin do arco e tem relapso. Que eu acho uma cena maravilhosa. É espetacular mesmo. Mas ficar só nisso faz com que ela seja um pouco menos esperta do que ela realmente é. Né? Então, novamente, tem a característica da astúcia dela que o Nolan tira e faz ela ser... Parece um pouco mais uma mulher entre várias ali. Eu não sei, assim, eu questiono um pouco essa questão que você acabou de comentar, como uma questão especificamente de machismo do Nolan, no sentido de que eu não acho que várias das representações que a gente interpreta como personagens, como grandes personagens femininas da Odisseia, sejam representações feministas de personagens femininas, né? Eu só acho que são manifestações diferentes de machismo. E o Nolan, eu acho que ele transforma a Penélope numa esposa burguesa. Assim, então, ela é um troféu do Odisseu. Ela não tem características, ela não tem qualidade nenhuma. Ela só é a esposa do Odisseu. Na Odisseia, né, no mundo grego, talvez ela fosse pensada de outro modo. Ela tem astúcia não por ela mesma, talvez, mas também por ser esposa de Odisseu. Só que você percebe, né? São machismos diferentes, né? Enquanto o Nolan traz uma visão mais moderna de uma mulher troféu, uma mulher desprovida de características, que é só uma posse do Odisseu, a Penélope grega, ela é uma mulher que imita as qualidades do seu marido, né? Então ela é como o Odisseu, por ser mulher dele, né? Então eu questiono o quanto isso realmente é um aspecto feminista, por assim dizer, entre aspas, do Homero, ou o quanto isso é só um machismo de outro modo, né? A grande inovação do Nolan é conseguir atualizar o machismo para o nosso tempo. Dito isso, há quem diga que... Mas eu volto no... Que o machismo progride, né? Então que, enfim, né, a Beauvoir vai dizer isso no Segundo Sexo, eu não sei quanto isso é atualizado, mas de que a condição feminina piora com o tempo, né? O capitalismo é o auge do patriarcado, né? E não o contrário, como a gente costuma pensar, né? Mas aí eu volto no meu comentário de que, tendo em vista que o Nolan tem acesso ao material original, ele fazer mulheres menos poderosas do que elas são é uma escolha dele. Com certeza. Então ele olha para 2 deusas suntuantes e faz com que sejam quase 2 acessórios do Odisseu, assim como ele faz com Atena. Ele olha para a esposa do
do Odisseu, que tem características que podem ser aproveitadas como uma mulher poderosa no filme, e reduz ela, como você falou, a mulher burguesa, que é a mulher troféu do marido. Então, nesse ponto, coloca um ponto fraco pro Nolan. Sim. E a gente tá fazendo vários comentários críticos, assim, em respeito ao filme, mas, como eu já tinha falado pra você no off aqui, acho que, enfim, vale deixar claro pro público essa minha perspectiva, não sei o quanto você concorda com ela, mas, em primeiro lugar, eu diria que eu sou muito grato ao filme do Nolan, por ter trazido o tema à tona, por trazer essa história da Odisseia e com ela toda uma série de histórias, não só da mitologia grega, mas especialmente da literatura grega, à tona de novo, fazer a gente lembrar que esse é um período de produção literária, com histórias muito interessantes, e que se trata de um outro mundo muito distante do nosso, mas também muito relevante pra gente. Que eu acho que às vezes a gente perde essa perspectiva de vista, eu trabalhando especificamente com esse período. Me gera uma angústia de não conseguir conversar com as pessoas sobre isso, e agora com o filme, eu pelo menos tenho tema pra conversar com as pessoas. Eu tenho por onde puxar o assunto. E por isso eu sou muito grato ao filme, independente de eu ter gostado muito ou pouco dele. Mesmo pensando, por exemplo, a quantidade de pessoas na internet que começaram a produzir um monte de conteúdo criticando o filme, pelo menos esses conteúdos estão sendo produzidos. Com isso, você tem muitas pessoas que estão tendo acesso a essas críticas e estão tendo acesso a como que o mundo é pensado na Grécia Antiga, a como que várias das questões são tratadas no livro, desperta uma curiosidade pelas pessoas, de tipo, o filme é ruim, vou ler o livro. Assim, em várias livrarias esgotou completamente o livro. Isso é um grande feito, né? Mesmo para um filme ruim, é um grande feito. Não que o filme seja ruim. A gente já comentou aqui, né? Tanto eu quanto o João gostamos do filme. E trazendo para uma perspectiva mais pessoal ainda, em que momento que um evento sobre a Odisseia, como o que a gente fez, conseguiria reunir tanta gente? A gente ficou pessoalmente surpreso, porque a gente achou que não iria ninguém no nosso evento. Queriam só os nossos amigos. Iria só os nossos amigos, talvez parentes, mas a maioria eram desconhecidos, que estavam ali puramente interessados em saber sobre esse texto tão antigo e tão importante. Então o que o João falou, pelo menos, mesmo que o filme fosse horrível, que a gente não concorda, pelo menos ele tem esse mérito de trazer à tona novamente uma discussão sobre clássicos, né? Sim. Que é uma coisa que é muito difícil de trazer à tona. E dito isso, eu acho que é importante avaliar, assim, eu faço essa avaliação, essa autoavaliação, né? O que se espera de uma obra desse tipo como o filme do Nolan. Né? Porque o filme do Nolan, como você tinha feito no seu comentário de abertura, ele pode ser analisado como ele sozinho, independente, como um filme. Como você vai assistir qualquer filme e você vai ver só pelo filme, eu gostei, eu não gostei, isso funciona no filme, isso não funciona, isso deu pra entender, isso não deu. Que eu acho que é a perspectiva da maioria das pessoas, né? Porque a maioria das pessoas não lê o livro. Sim. Então ela vai ver o filme só como filme, sem saber o que tá por trás. Mas eu também acho que que o filme traz coisas para além disso. E que começa a entrar em terrenos talvez mais perigosos, né? Então, eu diria que o filme do Nolan, e isso é evidente, mas acho que faz justo ser comentado, né? Que o filme do Nolan não é para ser visto como uma peça de análise histórica. O Nolan não pretende que você veja o filme dele e você comente sobre a Era do Bronze, que você comente sobre como os gregos pensavam, até porque ele não carrega todas as características da Odisseia, do livro. Tem várias coisas literárias, históricas, linguísticas, culturais, que ele não traz por escolha de adaptação. Ele é uma adaptação, muito adaptação. E ele é claramente, antes de tudo, antes de ser a Odisseia, ele é um filme do Nolan, que é um diretor muito autoral, hollywoodiano, estadunidense, e atual. E é no século XXI. Ele escolhe, eu vi essa crítica em algum lugar, ele escolhe fazer um filme, ele escolhe ler a Odisseia e pensar ela como uma adaptação para o seu tempo. Então, tem vários elementos que eu acho péssimos no filme, que são a cristianização do pensamento grego. Que para mim, no que eu estudo, é algo muito importante, de que os gregos são um povo pré-cristão. No caso aqui da Odisseia, são no mínimo 700 anos pré-Cristo, quanto mais pré-cristianismo. Assim, pensando na redação do texto,
ele foi escrito perto do período em que os livros da Bíblia do Antigo Testamento estão sendo escritos. Então dá pra ver ele como pré-judaico até. Perfeitamente. E então tem várias coisas no filme. Por exemplo, Nolan transforma a xenia, a hospitalidade, a lei de Zeus, como ele chama no filme, como uma regra de ouro, que é um pensamento de uma moral cristã, né? De você tratar o próximo como a si mesmo. Não é isso a hospitalidade propriamente dita. Ela é algo diferente, algo... Esse pensamento, né, desse princípio moral quase kantiano, às vezes, é algo cristão, algo que vem da moralidade cristã, que não deveria existir no filme. Toda a culpa do Odisseu é algo muito próprio de uma sociedade cristã, que não é a sociedade do Odisseu. O Odisseu se sente responsável por Troia, ao mesmo tempo em que ele é o herói grandioso da Guerra de Troia. Né? São aspectos diferentes, assim, essa culpa é muito cristã para o período. Isso, eu acho que é a primeira vez que eu vejo a ideia do cavalo de Troia ser retratado como um problema. Porque acho que desde a Ilíada e outros textos... Que a Ilíada não fala do cavalo de Troia, né? A Odisseia cita, mas devem ter outros textos no período que falavam. Desde então até aqui, eu não sei se existem interpretações que veem isso como um problema. A interpretação padrão é de que realmente é um plano muito bom. É uma ideia muito bem pensada. Você venceu o seu inimigo na astúcia. Não tem nenhum demérito nisso. Ainda mais pensando que no contexto de guerra, né? Você teria que ter orgulho de conseguir superar o seu inimigo, seja em astúcia, seja militarmente. Então acho que incluir essa noção de culpa é a primeira vez que ele faz com que a invasão de Troia, com o cavalo de Troia, seja vista como um problema, como coisa negativa. Sim. E aí, recuperando a crítica de uma pessoa que eu vi, desculpa, eu não vou conseguir te dar os créditos, pessoa misteriosa. O Nolan fala no filme sobre os povos do mar. E ele trabalha no filme a ideia de que o Odisseu e os aqueus e os gregos, eles são esse povo do mar. Eles, na verdade, achavam que vinha um povo para destruir eles quando eles se perceberam que, na verdade, eles estão indo destruir outros povos. A crítica que eu vi comentou como isso é um comentário sobre os Estados Unidos. Como é um comentário sobre os Estados Unidos se perceberem hoje como, o que está muito em voga, como um país imperialista. Se perceber que eles, na verdade, são os vilões da história da maioria dos povos. Acho que mais ainda hoje, no cenário atual, de que eles olham para imigrantes como esses povos que estão vindo de fora e vão estragar o meu país. Sendo que o imperialismo cultural é justamente o contrário. É eles entrando em outros países, seja da forma que for, e dominando a cultura de outros povos. Exatamente. O Ariano Suassuna tem uma fala fantástica sobre isso, que ele... é que eu acho muito bom a forma didática que ele fala isso, que antigamente, quando eles queriam dominar um povo, eles mandavam um exército atrás eles mandavam um exército para um país. Hoje em dia eles mandam Michael Jackson. Porque você tem a dominação cultural de um povo. Você faz com que a perspectiva de cultura, perspectiva de sociedade, de uma nação particular, seja generalizada. E os outros povos nem sequer percebam que estão sendo dominados. Isso é muito visível quando brasileiros criticam o cinema do Brasil, falando que é um cinema inferior ou ruim. Sendo que assim, é simplesmente o seu gosto ter sido moldado pelo cinema hollywoodiano. E nos últimos anos pela Marvel. Exatamente. Então se o filme brasileiro não tem cena pós-crédito ou não tem tiro, é ruim. O de laser é ruim. Mas enfim, como que a gente entrou nos Estados Unidos? Eu disse que o Nolan faz uma adaptação bem estadunidense. Os Estados Unidos são os povos do mar, é verdade. Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito legal todas as discussões e trazer todo o tema, mais do que só sobre a Odisseia, mas trazer todo o tema da Grécia clássica, da Grécia arcaica, da Grécia da Era do Bronze à tona, e que as pessoas discutam, tenham contato com isso. Acho sempre bom lembrar que o filme não é um documentário, o filme é um filme para ser visto só como um filme, com a historinha que ele tá querendo contar. Isso. E todos esses elementos que você adora comentar de povos do mar não existem no texto do Nolan. Então, o João falou que tem essa perspectiva de que as pessoas vão ter contato com algumas coisas, e contato, inclusive, com uma discussão que elas não conheciam até então, que é os povos do mar e a Era do Bronze. Que eu me sinto muito especial de ter tido contato 3 meses antes do filme. Eu virei moralmente superior. Eu sou hipster da Era do Bronze. Eu sou hipster da Era do Bronze.
Mas, enfim, como o João falou, isso não é histórico, até porque não tem como alguém que está vivendo um período falar sobre o próprio período pelo nome que vai ser chamado 500 anos depois, né? Uhum. A gente fez a brincadeira. É tipo ter um filme de Primeira Guerra, e no final da Primeira Guerra o cara, nossa, ainda bem que acabou a Primeira Guerra. Estou ansioso pela Segunda. Nossa, e quando os alemães voltarem pra atacar a gente de novo? Uhum. Então, por que a gente está falando isso? Porque se eles estão na Era do Bronze, eles não têm como se chamar de Era do Bronze. A Era do Bronze vai ser nomeada muito posteriormente. Sim. Depois da Era do Bronze, você tem que é chamado de Era do Ferro. Depois você tem Idade Antiga, enfim, medieval, contemporânea. E esses nomes são dados sempre retroativamente. Porque para eles, sociedade é só sociedade. Eles não sabem que a importância que eles dão pro bronze é distinguível de como vai ser o período sequente. Não sei se ficou clara essa ideia para vocês. Eles não sabem que daqui a pouco vem o ferro e aí joga tudo que tem de bronze fora. Isso. E, tipo, você tem o evento do colapso da Era do Bronze, que você vai reconstruir sociedades inteiras e daí que vai ter alguma outra relevância o ferro. Eles não sabem que isso vai acontecer. Então, tipo, novamente, eles não teriam como se chamar de Era do Bronze. Por isso que, obviamente, na Ilíada não tem, nem na Odisseia tem Era do Bronze, nem Era do Ferro. Nem povos do mar. Nem povos do mar. E esse é o segundo anacronismo, né? Povos do mar também só vai ser interpretado como um conjunto de povos que pode ter causado o colapso da Era do Bronze no século XX. Isso é muito posterior. E ainda tem uma série de erros na noção de povos do mar. Que é uma teoria furada, né? Então, que é uma teoria, ela é muito lúdica e muito divertida. E como que ela surge? Tem várias inscrições egípcias falando de vários povos, aí ele nomeia os povos, que invadiram e destruíram várias civilizações, e chegaram no Egito e o Egito derrotou esses povos. E isso casa com o período do colapso da Era do Bronze, que é quando várias civilizações deixam de existir. Então você interpreta dessa forma, tá? Então o colapso foi causado por esses povos. Aí se deu o nome de povos do mar, porque todos eles vieram por mar. Né? Eles vieram do norte, o Egito está na costa nordeste da África, então qualquer povo que vier tem que vir de mar. Enfim, o que tem tudo isso? Essa é uma teoria meio... Ela é divertida, porque parece que teve um grande povo que saiu destruindo toda uma era, é bem cinematográfica, mas o que você sabe hoje é que é bem mais complexo esse assunto, né? Você pode ter muitas outras coisas acontecendo, os colapsos serem independentes de cada país, e você só interpretou hoje como uma coisa só, mas, enfim, a história não acontece de forma linear, né? O mundo não colapsa de uma vez. Exatamente. E você não sabe que ele está colapsando. Dito isso, pelo menos você vai ter o interesse das pessoas para saber sobre essas coisas, que eu acho legal. Eu vi a Fernanda Torres recomendando, inclusive, o 1177, que é o livro do Eric Klein, que eu falei que eu sou hipster de Povos do Mar. Esse é o livro que eu tinha lido em fevereiro, que é o 1177, o ano em que a civilização entrou em colapso. Isso. 1177, no caso, antes era comum. Isso, antes era comum, claro. Que fica a recomendação, então, se quiser saber mais de Era do Bronze e Povos do Mar. Então já são 3 coisas que o Nolan coloca que são anacrônicas. Que são os Povos do Mar, que é o colapso da Era do Bronze e que é a culpa. Como o João falou, também não existia culpa nesse período, não tinha sido inventada ainda. Ela era de outro modo. Sim. Mas uma coisa curiosa é que eu falei que tem vários nomes para os povos do mar, né? E não se sabe praticamente nenhum deles, quais povos eram. Tipo, a gente não consegue... A gente sabe vários povos que existiam, sabe o nome desses povos do mar que o egípcio chamava, só que às vezes não dá para fazer um match de qual povo é qual. O que mais tem ideia é os filisteus, que são os Pelecete, talvez. Só que tem 2 que são curiosos, que talvez, muito talvez, sei lá, 30, 20% de chance, sejam micênicos e minoicos. Então pode ser que o filme seja certo, realmente sejam gregos, alguns dos povos do mar. Só pra ficar claro, né? Os micênicos e os minônicos são essas 2 civilizações, uma mais do continente, outra mais das ilhas gregas, que existiam durante a Era do Bronze e antes, e que elas meio que colapsam na Era do Bronze. Você tem todo o período da chamada Idade das Trevas grega. Acho que só colocando em números, fazendo a cronologia, Era do Bronze, o final da Era do Bronze, pelo menos, 1800 a 1200 a.C., mais ou menos.
né? Aí a Guerra de Troia, normalmente localizada ali no final, em 1200. O colapso da Era do Bronze, em 1200. Uhum. E você tem isso que o João falou, que é uma Era das Trevas. Que Isso. alguns... Não só os gregos, como alguns povos entram, assim. que é um por- período que você não tem muito registro. É uma lacuna de registros, especialmente registros escritos, né? Hoje em dia a gente tem descoberto vários registros arqueológicos desse período. E aí depois você tem uma abundância de registros, a gente entra no período arcaico, que aí a gente já vai ter o que a gente está acostumado com Grécia. A gente já vai ter a gente já vai ter Atenas, todas as cidades gregas, assim, Esparta, Tebas, Uhum. enfim. Outros povos começam a voltar a ter registro também. Os povos cananeus, que também estavam ali tiveram essa Era das Trevas. Os egípcios nem tanto, eles mantiveram bem. É que eles venceram os povos do mar, né? Enfim, mas só... essa ideia das trevas é interessante. Porque não é que, como o João falou, começou a ter uma abundância de registros depois, só que tinha uma abundância de registros antes também. Né, o período ali final da Era do Bronze é um período que você tem muito intercâmbio e muita produção cultural e de registros em materiais que duram, né, em paredes, em argila. Uhum. Então você tem, só da perspectiva, você tem esse vale de um período com muito registro, alguns anos que quase nada, você não sabe o que aconteceu, e volta a ter registro. Então esse vale que fica entre dois momentos muito bem documentados, você tem essa Era das Trevas. Sim. Que é o período em que é produzido a Odisseia e a Ilíada, inclusive. Né? Por isso que a gente não tem muita ideia do que estava acontecendo quando foi produzido. E o próprio texto Odisseia e Ilíada e outros tem uma série de anacronismos, né? Coisas que não são exatamente de um período específico. Assim. O texto vários recortes de períodos diferentes. Isso é interessante, que você tem uma crítica que muitas pessoas fazem ao filme, tipo, isso aqui não está historicamente acurado, isso não é a forma que os gregos faziam nesse período. E o João falou, o Homero também não. O Homero também não é historicamente acurado. Para começar, nem a língua dele é historicamente acurada. Isso, a língua, nem existe essa língua. Mas você tem... acho que cita 2 ou 3 casamentos durante a Odisseia. Um é completamente diferente do outro, de um período completamente diferente. Uhum. Se por isso você for medir quando foi escrito o texto, você não vai ter ideia. Sim. Porque é de tempos muito diferentes, muitos pedaços do livro. Então, como a gente falou, o Homero também é anacrônico. Sim. Nessa noção, por exemplo, de Era do Bronze, o texto, como retrata lá ali perto da Guerra de Troia, é para ser da Era do Bronze, então, a história. Uhum. Só que é um texto escrito na Idade do Ferro. Isso. Então você tem um conflito, por exemplo, dos metais que são utilizados. Porque você tem o imaginário de que os guerreiros gregos usam bronze, só que você tem muitas ferramentas que o mais comum quando está sendo escrito é ferro. E você acaba contrastando. Tipo, ele tá com armadura de bronze, só que usando machado de ferro. Ou então uma coisa mais forte ainda, Minecraft que são... vibes. Pois é. Ele evoluiu, né? Isso. Qual que é a ordem do Minecraft que evoluiu? Primeiro é picareta, né? Primeiro de tudo é picareta de diamante. Não. Qual a ordem dos metais? Hoje em dia tem cobre também. Então dá pra fazer aí um bronze, aí ferro e diamante, né? Não chegamos nessa idade ainda. Mas retomando, você tem expressões, por exemplo, de tipo coração de ferro, que é usado em algum momento. Para isso ser uma expressão, tem que estar no imaginário das pessoas há muito tempo a utilização do ferro. Então também não faria sentido alguém em Troia falar isso, que é o que acontece nos livros. Uhum. Enfim, isso são só alguns exemplos, tipo, não são importantes, mas assim como não é importante a acurácia histórica quando você vai analisar um texto do Homero, isso é só uma curiosidade, eu não acho que seja tão importante para um filme também. Sim. Essa acurácia histórica. Eu acho que também entra em questões de curiosidade. Sim. E de tipo, você... É igual eu falei com o livro. Você tem acesso a como essas pessoas se vestiam ou faziam as coisas, é legal que se mantenha. Uhum. Tipo, se você optar outra coisa, você teria algum motivo pra mudar, né? Porque você tem um material base pronto ali. Uhum. Pra mim seria uma questão parecida isso. Sim. E assim, novamente, é uma adaptação que tem que funcionar no cinema de hoje. Uhum. O Nolan não tá preocupado, não é relevante, não, isso é muito... Eu posso assistir esse filme e me sentir na Idade do Bronze, isso não é relevante. É relevante se você vai gostar do filme ou não. Tanto que as roupas do filme são feitas pra funcionar hoje, né? As armaduras não fazem nenhum sentido, os gregos usam calça. Tipo... Pra mim, teve uma hora no filme, revendo o filme, que assim, cara, que eu consigo comprar esse outfit na Riachuelo.
E aí, é isso, pô. O negócio das armaduras é curioso, porque o braço de todo mundo tá exposto. E pra gente, isso faz algum sentido, porque a noção de masculinidade também tá ligada a você ver os bíceps dos heróis, né? E as armaduras às vezes têm gominhos. Isso, as armaduras têm gominhos, os braços musculosos estão pra fora. Você tem que ver as expressões faciais dos atores, então o rosto tá exposto, o pescoço tá exposto. Numa guerra como a de Troia, nada disso tá exposto. Os braços são todos cobertos, o pescoço coberto, o rosto coberto, o corpo inteiro coberto. Tem uma curiosidade de que, assim, o Aquiles, ele foi flechado no calcanhar porque é uma das poucas partes que está exposta. Sim. E isso ainda é só uma história romana, né? Uhum. Isso é a história de que é porque a parte que não tocou o rio quando ele foi mergulhado e se tornou imortal, é uma história bem posterior. Primeiro, ele só foi atingido no calcanhar porque ele é o que está exposto, né? Porque a armadura cobre muito o corpo. E é uma armadura que, se vocês pesquisarem armadura micênica, talvez não funcione pra hoje. Ela parece pouco heróica, ela parece meio cômica. Sim. Mas tudo isso pra dizer que nem sempre a couraça histórica é um negócio tão importante assim. Eu acho que, assim, eu falei que as roupas eu poderia comprar na Riachuelo, mas eu acho que as armaduras funcionam super bem no filme. Uhum. Eu acho que, especialmente a armadura do Agamemnon, eu sou muito fã do Agamemnon, gente, desculpa. O Auramenon. O Auramenon. Pra mim funciona muito bem pra contar. O personagem todo é aquela armadura. Ele mal tem diálogos no filme, ele só presença, ele só é aura. Ele sequer luta, ele não levanta uma espada pra bater em alguém. O objetivo dele é só ficar andando em câmera lenta. Eu acho que isso funciona muito bem pro que o Nolan quer contar do Agamemnon, né? Assim, eu vivo fazendo esse disclaimer porque eu sou muito fã do Agamemnon. E eu trabalho com a história do Agamemnon, então é muito relevante pra mim. Então você tá sendo clubista, então. Eu tô sendo clubista, O Agamemnon não é esse rei tirânico dos gregos, assim, né? O Agamemnon é um líder dentre os heróis, né? Ele é mais acho que dá pra fazer mais um paralelo de que ele é um presidente dos heróis do que ele é o rei dos heróis, né? O Odisseu não deve obediência ao Agamemnon. A cena que o Odisseu se ajoelha pro Agamemnon não faz muito sentido. É aquela no Hades, né? Isso. Você vê, inclusive, o filme Troia, de 2004, que é tão batido, mas eu defenderia esse filme, em que o Odisseu tá numa posição muito mais acurada historicamente, ou literariamente, né? Com o Agamemnon. Tipo, você é rei assim como eu. O Odisseu é o rei, o Agamemnon é o rei. O Menelau também é um rei. Tipo, o Agamemnon só tá general do exército ali. Ele está numa posição de poder. Ele não é essa posição. Normalmente, ele é tão rei quanto qualquer um outro ali. Assim, tem um aspecto que a gente não comentou ainda, que foi uma das primeiras coisas que a gente conversou sobre o filme lá, enfim, antes da gente ver o filme pela primeira vez. Que houve toda aquela comoção de pessoas de caráter muito duvidoso sobre a Helena de Troia ser negra no filme. E a gente tava comentando que, assim, pouco importa você mudar a etnia de personagens numa história que, primeiro, não é histórica de fato, é uma história, é só literatura. Literatura, assim, é uma peça literária, né? Ela não é um registro histórico. É bom lembrar que Helena nasceu de um ovo, né? Tipo, que cor alguém que nasce de um ovo deveria ter? Que os gregos eram muito menos racistas do que a gente imagina. E que, embora, assim, as descrições de Helena costumam ser Helena de alvos braços e tal, mas isso não é pouco relevante. Né? E a Lupita é uma mulher muito bonita que performou Helena muito bem. Isso é uma questão importante. Tipo, você pode mudar algumas características, tem algumas que são essenciais para o personagem. No caso da Helena, o que é essencial para ela é que ela seja bonita. Porque a beleza dela motiva a ela ser raptada ou ela ter... É a beleza que motiva uma guerra. Isso, então. A beleza que motiva uma guerra precisa de uma atriz bonita. E a Lupita é linda. Assim, não tem muito o que fazer nesse caso. Me incomoda. Ela ser branca é extremamente desnecessário. Desnecessário, sim. É só um epíteto que é usado pra ela, que provavelmente realmente descrevia isso, mas pouco importa. Isso, e o epíteto sequer necessariamente pontua o fato dela ser branca. Tem personagens que a gente sabe que tem a pele mais escura no livro e que é utilizado o mesmo epíteto, inclusive, de alvos braços. A gente comenta isso no... episódio 6, eu acho. No episódio 6, se não me engano, né? Então, lá a gente comenta um pouco como a ideia de alvos braços, um dos usos prováveis
é que fosse para diferenciar pessoas da realeza e de pessoas que estão no trabalho ao sol, porque os braços ficam expostos, então pessoas que não se expõem ao sol, que são da realeza, têm braços mais pálidos. Mas assim, se isso é só pra marcar aquela da realeza, no filme ela pode só estar na realeza, né? E assim, E as pessoas que baterem o olho não vão reconhecer isso. Tem uma coisa que me incomoda muito mais do que Helena ser uma mulher negra, que é o Menelau ser careca. Desculpa, o único personagem que você tem uma descrição clara de que ele tem cabelo, de que ele tem cabelo grande e que ele é loiro. E você me faz o único personagem careca do filme, é o único personagem que a gente sabe a cor do cabelo. Careca e com a barba E com a barba, ainda. com a barba Isso Enfim, é sacanagem. eu acho que o fato das pessoas pegarem no pé de Helena e não pegarem no pé do Justiceiro, que tá no filme como Menelau, acho que mostra que a preocupação não é a acurácia histórica, né? É só uma desculpa para racismo. Com certeza. E tem descrições do Odisseu também, né? Sim. Assim, são conflituosas as descrições, que às vezes a Athena está mudando a forma dele, mas tem descrição dele de cabelo cacheado, ele com a pele oliva, com a pele bronzeada. Ninguém se importou do Matt Damon ser branco de cabelo liso. Sim. Acho que isso é o suficiente sobre essa questão. Acho que sim. E outra coisa que o João falou, né? Tipo, as pessoas pensam na Grécia Antiga como um lugar isolado do mundo, de só pessoas brancas. Só que isso é uma construção, assim, romântica de povos racistas sobre como eles acham e querem que seja o mundo antigo. O mundo em que a realeza é exclusivamente branca. Sim. Só que, assim, a gente citou do período da Era do Bronze. Nesse período, o intercâmbio cultural é enorme. Você tem pessoas de todas as cores, todas as raças, por todo o Mediterrâneo, por toda a costa do Mediterrâneo. Assim, na Grécia você vai ter pessoas de muitas cores, em outros países ali em volta, na Turquia, que é onde possivelmente aconteceu a Guerra de Troia, se ela tiver algum respaldo histórico, também você tem muitos tipos de povos, no Egito. Então, todo aquele em volta do Mediterrâneo, você tem uma pluralidade cultural muito grande, que contrasta com essa ideia racista que se tem de um passado Eu gosto exclusivamente sempre branco. de lembrar que, assim, a Ilíada abre com isso, na Odisseia isso também acontece, que os deuses estão o tempo todo dando rolê com os etíopes. Isso, os etíopes são um povo especial ali E os etíopes são um povo bem visto pelos gregos, né? Um povo distante, os gregos tinham um pouco contato com os etíopes, mas é uma civilização lendária, negra, né? Um reino negro, né? Africano, que os deuses gregos estão o tempo todo indo lá dando rolê. Isso não é algo pejorativo sobre os deuses, isso é algo tipo assim, não, os Zeus abre a Ilíada com os Zeus indo lá beber com os etíopes. Isso. Na Odisseia, o Poseidon, que causou todo o problema do Ulisses demorar para chegar em casa, no começo o Poseidon foi para Etiópia também, passar um tempo lá. O que faz com que a Atena aproveite a oportunidade para começar a ajudar Ulisses de volta. Então tem um papel ali ainda, os etíopes. Aí, por último ainda, um outro povo que os gregos admiravam muito são os egípcios, também são um povo africano. A ponto de não sei quantas pessoas têm essa perspectiva de que, da mesma forma que a gente olha para a Grécia Antiga como esse lugar distante no tempo, no espaço e no ápice da civilização e do conhecimento da filosofia, os gregos olhavam para o Egito dessa forma. Então eles tinham uma admiração muito grande pelos egípcios, por toda a cultura egípcia. A ponto deles, por vezes, mentirem. É muito provável que eles estejam mentindo em vários desses relatos. Deles falarem que tal coisa que eles fazem foi descoberta no Egito. Ou não, provavelmente eles inventaram essas coisas. Só que você ganha um pouco de credibilidade se você atribuir a essa civilização tão respeitada que são os egípcios. Então, assim, o contato entre Grécia e África é muito maior do que os Red Pills e outras pessoas gostam de admitir. Sim. E agora acho que eu posso entrar nos meus comentários mais ácidos sobre o filme. Pode. E o que eu realmente não gostei do filme, que me irritou, eu não lembro, eu acho que eu não comentei isso no evento. Então a gente vai entrar nos pontos fracos do filme agora. Nos pontos fracos do filme. Não que a gente estivesse falando só dos pontos fortes até agora, né? Mas, pra mim, o grande ponto fraco do filme é o final. Todo ele. Desde o momento que o Odisseu volta pra casa. Desde ele resgatar o Telêmaco no templo em Pilos, que isso é bem modificado da história do livro, mas ok. Desde essa parte, e especialmente o massacre
e o exílio. Esses dois últimos pontos, assim, o massacre e o exílio, pra mim, são péssimas escolhas de adaptação do Nolan. Não funcionam pra mim. Pra mim é tipo descaracterizar completamente o personagem. E acho que deu pra ver com o meu tom que eu realmente não gostei dessa parte. Porque eu tava gostando bastante do filme até o massacre. No massacre ele me perdeu. Porque o Nolan inventa aquele negócio de o Odisseu, ele inventa pra resolver um problema que ele mesmo criou. O Odisseu não pode deixar que o Telêmaco ou que outras pessoas ajudem ele na luta, senão, porque se o Telêmaco derramar sangue, ele vai ter que ser exilado junto com o Odisseu. Porque o Nolan sabe que se o Odisseu mata os pretendentes, as famílias dos pretendentes vão pedir justiça. E isso também no livro, só pra deixar claro. Isso também no livro. Só que como no livro isso é resolvido com a intervenção de Atena. Como o Nolan tirou os deuses da história, ele não tinha esse artifício da Atena descer e falar assim, não, então acabou a briga. Ele precisava arrumar uma desculpa pra tudo ficar bem depois do Odisseu matar todos os pretendentes. E a desculpa que ele acha então o Odisseu vai, entre aspas, violar a lei de Zeus, porque não é bem uma violação da lei de Zeus, matando os pretendentes, e aí depois ele vai se exilar e vai ficar tudo bem. E é por isso que o Telêmaco não pode participar da luta, não pode matar ninguém nessa luta. Isso, primeiro, descaracteriza o personagem do Odisseu, porque esse é um massacre. O Odisseu mata todo mundo, mata quem implora pela própria vida, o Odisseu mata. Isso é muito, pra mim, isso é muito legal. Muito legal. Só deixando claro, isso no livro, né? Isso no livro. Ele mata todo mundo. As pessoas, tem cenas das pessoas implorando pela própria vida, o Odisseu mata. Todo mundo tá naquela sala, morre. Você tem uma cena, inclusive, especialmente cruel, que eu acho. Assim, a Atena está ajudando o Odisseu a fazer isso, né? Tipo, o Homero, mais do que o Nolan, sabe o quão irreal é uma pessoa só enfrentar uma sala inteira. Então tem a ajuda de algumas pessoas da Atena. E tem um pretendente que é sempre mostrado como se opondo aos pretendentes ruins. Ele é um pretendente bom que só está ali pelo direito de poder se candidatar a esposa da Penélope. Mas ele é sempre contra os planos ruins dos pretendentes. E a Atena prende os pés dele para ele não conseguir fugir e ele ser morto pelo Odisseu. Então tem um requinte de crueldade, não só da Atena, como em outros momentos também, como o João falou, os requintes de crueldade do Odisseu, de matar independente de quem seja ali dentro. Sim, e todo esse massacre, para os gregos, não é algo propriamente mal visto que o Odisseu tenha feito. Né? E o Telêmaco ajuda ele nesse massacre, o porqueiro e o boieiro que você comentou também ajudam ele nesse massacre. Então, assim, é algo especialmente sanguinário, que o Nolan faz ser algo mais misericordioso. Né? O Odisseu só se impõe, e aí quando as pessoas se ajoelham, o massacre cessa. Né? Ele desiste de matar as pessoas, ele não exerce a sua justiça perante todos. É como se ele estivesse atacando só quem estivesse atacando ele. Exatamente. Me passa uma sensação, aí pode ser coisa minha, de injustiça. Porque eu queria muito que o Odisseu matasse todo mundo. Eu acho que tipo, porque os pretendentes te incomodam tanto que é uma catarse o massacre. Assim, algo meio tarantinesco, assim, de um espetáculo da violência, de fato, só que 2.700 anos atrás. Que o Nolan nos tira isso, e ele faz um Odisseu mais cristão de novo, né? Porque é um Odisseu que vai perdoar os outros, né? O perdão não existe na Grécia Antiga. E isso me incomodou bastante. E o exílio, ainda mais. Sobre o massacre ainda, você tem ainda alguns elementos do massacre que acho que são curiosos para quem não conhece o conteúdo do livro, que não só os pretendentes, mas também os servos que não são fiéis ao Odisseu são mortos nesse momento. E você tem um conjunto de servas também, que são várias mulheres que, segundo o livro, se envolveram com os pretendentes. E assim, lendo o livro, eu passaria pano muito fácil para elas. Porque elas não estão numa situação de poder ali, né? Elas não conseguem decidir muito fácil o que fazer. Sim. Os pretendentes são nobres, elas são apenas servas, e se envolveram com eles. E você tem uma cena em que o Odisseu pede para todas elas, quer dizer, manda o Telêmaco tirar todas elas e matá-las lá fora. E ele acha que o Telêmaco fala que matar com uma espada é muito misericordioso pro que elas fizeram, pro absurdo que elas traíram o Odisseu. Aí ele enforca todas elas, para ser mais doloroso. Isso
E o meu problema com o Massacre Final, diferente de você, é outro. É o fato dele ser mal filmado. Ah, também? Porque assim, eu aceito que seja um único indivíduo massacrando todo mundo ali dentro, se eles contratarem o diretor do John Wick pra fazer a cena. Se eles abrem aquela cena, treinam bem o Matt Damon e fazem uma cena maravilhosa, e colocar sangue também, né? Pelo amor de Deus. Sim. Em recortes de 2 minutos, porque a câmera é IMAX. Isso, pode ser, recorte de 2 minutos. Os recortes ali da cena tem 10 segundos, pelo amor de Deus. E não tem uma gota de sangue também. Sim. Ele mata o principal dos pretendentes, que é o Antino, não caiu uma gota de sangue, não mostra a faca entrando, não mostra nada. Sim. Então eu acho que é outro problema do Nolan aí de não saber matar gente. Então, eu não acho Faltou um estágio com o Tarantino e com o diretor de John Wick. Eu não acho que seja só a gente pedindo por um espetáculo de sangue, assim. Eu queria um espetáculo de sangue. Não, eu também queria, mas eu não acho que seja, tipo, só toscos. Eu não acho que dê pra ver esse nosso comentário como, são 2 hominhos querendo ver sangue. Eu acho que realmente, a minha sensação é que não foi feita justiça. Né? Que no fim, o Wurzel voltou pra casa e não deu nada. Assim, ele não se vingou das pessoas, de fato. A justiça não foi feita. E fica o tempo todo aquele negócio insuportável do Telêmaco, você não pode matar ninguém. E, poxa, isso não faz sentido nenhum. Eu falar que isso conecta também com a Athena. Porque você tem uma Athena que faz com que ele fique sentindo culpa o filme inteiro. E no final, com certeza, você tem, assim, não aparece isso, mas com certeza aquela Athena do filme não concordaria com o massacre. Enquanto no livro você tem uma Athena que está trabalhando ativamente o tempo todo só pra isso. Isso, é o que ela quer. Isso. Então, o objetivo dela é o massacre, o meio pra isso é a Odisseu voltar pra casa. Exatamente. Ela não tá preocupada que o Odisseu não chegou em casa, ela tá preocupada que tem pretendentes na casa do Odisseu. Exato. E enfim, aí... Pode continuar agora. Isso termina, né? Ele é misericordioso no final do massacre. E aí ele diz, né? A desculpa do filme é que, agora que ele matou todas as pessoas, ele não pode mais ser rei. Então ele vai se exilar. Em toda essa jornada de culpa dele. E aí ele vai se exilar, e aí como o Telêmaco não matou ninguém, ele vai poder ser rei. Ok. Isso não faz sentido nenhum. E fica ainda pior, se você analisar o filme, que é, o maluco passou 10 anos na Guerra de Troia. Passou 10 anos pra voltar pra casa. Pra sair de casa. Não faz sentido nenhum. Tipo, então, no fim, ele não tava com saudade de casa. Ele tava com saudade da esposa dele. O que é ok também, né? Não tô falando pra você não amar a sua esposa. Aproveitando que o Homem-Aranha tava ali, o Odisseu sem volta pra casa. Porque é isso, ele volta pra casa e já sai de novo. Algo que não faz sentido nenhum. O Odisseu volta. O Odisseu é um herói da Guerra de Troia. O Odisseu é o cara que teve a ideia do cavalo de Troia. O Odisseu é um rei do nível do Agamenon, do Menelau, do Aquiles. Ele tá no nível desses caras. Ele volta pra casa e ele é rei. Ele é o rei de Ítaca. Ele é um grande herói. Ele é muito melhor do que todos os homens. Ali, pelo menos. Ele termina a história no livro como o rei de Ítaca. O Telêmaco é o herdeiro dele ainda. Mas ele não se exila pro Telêmaco ser rei. Não existe essa narrativa na Odisseia do Homero. Isso pra mim me incomodou bastante. E ele se exila com um curativo do século XX no pescoço também. Mas ok. Ele não tinha gás na Grécia Antiga. Isso me incomodou bastante. De que ele passou 10 anos num barco indo pra casa. E aí ele chega em casa e ele vai sair de casa de novo. Não faz... Enfim, me incomodou bastante. Esse negócio do final que você falou que não gostou. E acho que inclui pra você, me imagino, que é o sentimento de culpa e toda essa relação de, nossa, eu estou acabando com uma era. Com certeza. Estou acabando com essa era do bronze. Estou na expectativa agora da Era do Ferro. Nem imagino como vai ser a Grécia Clássica. Nossa. Mas então, isso parece muito, aí eu vou ter que concordar com o nosso amigo Daver, que ele falou que ele assistiu Odisseia e pra ele é o Oppenheimer da Grécia Antiga. Assim como o Oppenheimer tem essa ideia de, nossa, eu construí uma bomba de matar milhões e usaram ela pra matar milhões. Como estou triste. O Odisseu é nessa de, nossa, eu construí um cavalo pra invadir uma cidade e matar pessoas e usaram pra invadir a cidade e matar pessoas. Que absurdo. Sim. Então, repetindo o que eu tinha falado, tipo, não tem culpa ou vergonha nessa atitude dele. Eu acho que o Nolan deve ser uma das primeiras pessoas que faz essa interpretação.
Eu sei que tem... Que, como o João falou, é muito influenciada por essa noção cristã de culpa. Uhum. Que ele fica carregando a culpa por 10 anos. Sim. Eu sei que tem uma interpretação do Odisseu, do Eurípides, de uma peça do Eurípides, que depois de saquear a Troia, o Odisseu pega o filho do Heitor, né, o Heitor, o segundo grande herói da Guerra de Troia, e joga ele das muralhas de Troia. E aí, depois de matar o filho do Heitor, o Odisseu ele se percebe do horror que foi a Guerra de Troia. Mas ainda isso é muito diferente de um sentimento de culpa. Isso é curioso, né? Eu tô rindo. Porque, tipo, matei 500 mulheres e 300 crianças. Na 301, porra, o que eu fiz não foi muito bom, não. Tá demais. Agora que a cidade tá pegando fogo, não foi legal. Assim, eu tenho bastante convicção de que eles não pouparam as crianças antes disso. Essa criança não é especial. Enfim. Essa criança é o filho do Heitor, calma lá. Ok. Tá, inclusive tá na Guerra de Troia, o filho do Heitor. Tá no filme Troia. Ah, sim. Então é ele que o Odisseu mata. Então, assim, existe... Mata não, ele foge. Eu vi no filme. Ah, é verdade. No filme de Troia eles fogem. Eles vão fundar Roma. E assim, mas isso é uma interpretação do Eurípides, e ainda isso não é culpa, como a gente costuma pensar culpa, né? O Odisseu homérico, que é o Odisseu que o Nolan se pretende adaptar, pelo menos, ele não tem todo esse sentimento do horror da guerra, né? Ele chora quando ele ouve as histórias da guerra, mas é porque a guerra foi muito penosa pra ele, porque ele perdeu muitos amigos na guerra, porque ele passou 10 anos na guerra, porque a guerra realmente é um espetáculo tenebroso, assim, e sanguinário, que gera muitos sentimentos terríveis. Isso, mas ele não tem, tipo, arrependimentos, né? Ele em momento nenhum fica, nossa, não devia ter tido a ideia do cavalo, nossa, o cavalo foi terrível. Não. A guerra foi gloriosa pra ele, né? Ele é aclamado como um vencedor da guerra. E me incomoda a cena que ele se revela. Eu fiquei ali... Pode ser muito cafona meu, mas eu fiquei faltando ele falar, tipo assim... Ele não fala que ele é Odisseu. Ele só... Eu acho pessoalmente mais foda isso. Então, eu entendo que talvez seja bem cafona da minha parte. Tipo, todo mundo perceber a marca dele antes ele falar qualquer coisa. E o Antino sair correndo quando ele faz o Toin do arco. Porque aí um comentário de cinema, né? Eu não sei se as pessoas perceberam, né? Mas o Antino já viu o Odisseu caçando, né? No filme, né? E aí ele sabe que o Odisseu faz o Toin do arco pra alertar a própria presa. Então o Odisseu faz o Toin do arco pra alertar os pretendentes de que ele vai matar geral. E aí o Antino sai correndo. E isso é muito legal mesmo, mas eu ainda senti falta de um... eu sou o Odisseu, não sei o quê. Porque, eu não sei, eu fiquei sentindo falta de um épico. E pra mim esse poderia ser resolvido como ser do momento épico do filme. E não teve. Você queria o Inigo Montoya? Eu queria... Nossa, eu queria muito o Inigo Montoya. Meu nome é Inigo Montoya. Você matou meu pai. Prepare-se pra morrer. No caso seria, meu nome é Odisseu. Você pediu a mão da minha mulher. Prepare-se pra morrer. Eu assisti recentemente o Princess Bride. É muito bom. É muito bom, muito bom. Então, eu queria que o Odisseu fosse o Inigo Montoya nesse momento. Tá, acho que pra finalizar, então, esse episódio tá maior do que a gente costuma fazer. Eu achei que ia ser 20, 30 minutos, mas enfim. Acho que só um comentário rápido, então, sobre duas das ilhas pelas quais o Odisseu passa, né? A gente comentou de Ogídia, comentou dos Lotófagos, comentou... Dos Feácios, falou da Circe também. A gente pulou o Éolo, mas tudo bem. Tem o Éolo também, mas a gente vamos pular ele. Ele é pulável também no Odisseia, enfim. Eu gosto dele, mas a gente pula. É bem filler. Mas é a ilha dos Lestrigões e a do Polifemo. E são duas coisas, assim, rapidinhas, que os Lestrigões... muita gente criticou, mas eu gostei pessoalmente deles serem gigantes de armaduras medievais. Eu achei confuso. Então, eu não me importo com a confusão, eu gostei do mistério. Deles chegarem e serem repelidos de imediato por um povo que eles não sabem o que são, não sabem o que estão fazendo, por que eles estão vestidos, por que eles estão atacando. Tipo, eles só se deparam com horror ali. Só pra explicar pras pessoas, muita gente, conversando com as pessoas que só assistiram o filme, ficaram confusas. Que são esses caras? Por que eles estão fugindo? Por que eles estão atacando o pessoal do Odisseu? Então, pra responder, eu também não sei. No filme. Mas, lendo o livro, a gente sabe que esses são os Lestrigões, como o Vinícius falou. E os Lestrigões são os gigantes comedores de homens, né? Eles são uma raça de pessoas, né? De gigantes. Gigantes mesmo, né? Pessoas grandes. Uma espécie diferente dos homens, mas enfim.
que eles são meio que canibais, né? Eles se alimentam de humanos também. Então, o Odisseu no livro você percebe isso, que eles vão virar comida dos dragões, e eles fogem. No filme é mais de supetão, assim, né? Mais de repente, né? Eles começam a ser atacados. Uhum. E aí tem uma cena que eu acho legal, meio mística, assim, que as árvores começam a... Que na minha cabeça eu fiquei pensando assim, é meio que a visão da presa, né? Meio que a visão do coelho que tá correndo pela floresta e de repente ele tá preso. Porque ele não vê a armadilha. Então os homens estão fugindo dos dragões que estão caçando os homens, e eles de repente estão cercados de árvores e não conseguem escapar. Uhum. Enfim, mas explicando, né? É por isso que eles são atacados, né? Porque são canibais, por assim dizer, né? São os gigantes comedores de homens. E eles entram no estereótipo também que o Odisseu fica caçando, que é um povo incivilizado. Uhum. Que quando ele chega nas ilhas, ele tem sempre a expectativa de se ele vai ou não ser bem recebido, se esse povo ali é um povo civilizado ou não. E os dragões são que ele chega e que não, eles não são bem recebidos, como Zeus manda, né? É um povo que aparentemente não tem governo, não tem organização. Então entra nesse estereótipo também, do povo bárbaro. E a outra ilha é a ilha do Polifemo, que tem algumas diferenças em relação ao livro. Uma delas é que o Polifemo, só explicando, o Polifemo é o Ciclope, no caso. Isso. Só explicando, não tem apenas um Ciclope. No livro é uma ilha de Ciclopes, são vários. Só que também, isso é uma coisa curiosa da Odisseia, não é tão evidente, que o Odisseu, como chega nessa expectativa de ver um povo civilizado, civilidade inclui você viver em sociedade, viver em grupo. E o Polifemo, assim como os outros, eles vivem isolados, cada um vive na sua. Então esse é um indicativo de que eles também não são civilizados. Ele vive isolado, como um ermitão, o Polifemo. Mas então, tem mais de um Ciclope, e ter mais de um Ciclope faria com que pudesse ter uma piada que é maravilhosa no livro, que o Nolan omitiu completamente, que é a piada do ninguém. Que é uma das cenas mais famosas da Odisseia. Isso, que nosso humano Percy Jackson adapta bem e aqui o Nolan falhou. É que eu vi a piada, tipo, o Nolan falando, não sei como que eu colocaria isso na história. E alguém falando, o Percy Jackson fez em 15 minutos. Não é difícil incluir a piada. Mas a piada, qual que é? Assim, eu tô assumindo que as pessoas assistiram o filme, né? Então não preciso descrever 100%. Mas eles estão na caverna do Polifemo presos, e o Polifemo e o Odisseu tenta negociar com o Polifemo, né? Porque o Polifemo dialoga mais do que dialoga no filme, né? Ele tem... Isso, ele conversa. Ele sabe falar. Não só fazer aqueles sons ali. E aí o Odisseu tá conversando com o Polifemo, e o Polifemo basicamente pergunta pro Odisseu, quem é você? E o Odisseu responde, eu sou ninguém. Né? Em grego talvez essa piada funcione melhor, tem todo um duplo sentido que a gente vai comentar no episódio que a gente fala sobre isso. Mas aí o Odisseu responde, eu sou ninguém. E aí depois quando... Isso, tipo, ele guarda essa memória, né? Isso. Ele diz que o nome dele é ninguém, né? É como se fosse o nome próprio, ninguém, o Odisseu. Isso. Aí quando eles cegam o Polifemo, que acontece igual acontece no filme, acontece no livro, que eles esquentam uma tocha com pontiaguda e cegam ele, o Polifemo começa a gritar, e ele grita por ajuda. E outros ciclopes que estão em volta vêm ao auxílio dele. E eles perguntam, tipo, Polifemo, o que aconteceu? Alguém te machucou? E o Polifemo grita, né? E aí o Polifemo grita, ninguém me atacou, ninguém me machucou, ninguém me feriu. E os outros ciclopes... dotados de lógica. Isso, assumem a frase de forma pragmática, né? Falou que se ninguém te atacou, então você está bem, né? E vão embora. E fica sem... Aí o Polifemo fica sem ajuda. Isso. E isso é mais um elemento da astúcia do Ulisses. Então, tipo, tirar essa piada, não só tira um momento cômico, um momento interessante, como tira um momento que mostra a astúcia do Ulisses. Né? Eu acho que outro ponto que eu concordo com o nosso amigo Daver, que acho que a astúcia do Ulisses aparece pouco no filme. Eles podiam mostrar mais ele como esse estrategista, essa pessoa que pensa no longo prazo e tem planos muito bem bolados. E essa cena do ninguém, né, que o Odisseu diz ser ninguém, linka com uma outra cena que o Nolan corta, que quando o Nolan, na verdade, substitui, né? Quando eles fogem da caverna do Polifemo, no filme, o Odisseu lança uma flecha novamente no olho do Polifemo. E aí isso vira uma questãozinha assim no filme, que você, por que você fez isso?
isso foi só você sendo arrogante, não tinha por que você fazer isso e tal. Isso acontece outra coisa nesse mesmo sentido no livro, né? Porque... No filme parece só que ele é burro, sinceramente. Isso, também acho. E alguém que é tão astuto quanto Ulisses, que é conhecido por sua astúcia, fica meio fora de lugar ali, né? Sim. Não parece que o cara que fez o cavalo de Troia é tão burro assim. E no livro, o que acontece, pra passar esse mesmo sentimento, é de que quando eles estão fugindo, se alguém eles já estão no barco, longe do alcance do Polifemo, o Odisseu grita pro Polifemo, fui eu, Odisseu, o herói da guerra de Troia, quem te cegou. Né? Quem fez isso com você fui eu, Odisseu. Ele, em vez de continuar dizendo que ele é ninguém, ele dá o nome dele pro Polifemo. Uhum. Daí o Polifemo tem o nome do Odisseu para fazer a prece que ele faz pro Poseidon não deixar o Odisseu voltar para casa. Uhum. Que o Nolan muda um pouco isso no filme, né? E esse momento dessa, entre aspas, arrogância do Odisseu, desse excesso do Odisseu, por assim dizer, o grande defeito dele, né? É o defeito da própria astúcia dele. E o Nolan corta isso completamente do filme, que é uma cena muito relevante. Né? Porque o Odisseu é punido por causa dessa arrogância, por assim dizer, por causa desse excesso. E não existe isso, né? O Odisseu, ele meio que é punido no filme, ele nem é punido, né? Ele não consegue chegar em casa, não fica claro que é a intervenção dos deuses, né? Mas ele não consegue chegar em casa simplesmente porque ele não consegue. Tem a prece do Polifemo, mas é cortado, né? Porque não tem nenhuma menção direito ao Poseidon, né? Tem a prece do Polifemo, ele fala o nome do Poseidon, inclusive. Uhum. Father Poseidon, help me. Uhum. Mas não parece ter materialidade isso. Isso. E o motivo pelo Odisseu ser punido por Poseidon é porque ele faz isso com o Polifemo, né? Porque ele cega o Polifemo e quando ele podia sair impune, ele ainda... É arrogante. Ele ainda é arrogante, né? Ele ainda tem esse excesso de dizer que foi ele mesmo que fez. De reclamar pra si um feito horroroso, por assim dizer. E esse é, entre aspas, assim, pra usar um anacronismo, já que o Nolan cristianizou o filme, esse é o pecado do Odisseu. Né? Perfeito. Dito tudo isso, notas pro filme? De 0 a 10, eu diria que o filme é um 7,5. Pode ser. Deixaria um 7, assim, tipo... É. Ele fez o trabalho dele. Sim. Sim. Acho que, de novo, né? Acima de tudo, eu sou grato ao filme por poder conversar com as pessoas sobre ele. Perfeito. Por fim, falem pra gente, comentem se vocês gostaram desse episódio, gostaram desse estilo de comentar temas mais externos ao livro, no caso um filme. Uhum. Falem pra gente se vocês gostaram, não gostaram, críticas, sugestões. Sim. Se faltou alguma coisa que vocês queriam que a gente tivesse comentado e não comentamos. Se tiver bastante coisa, inclusive, dá pra fazer uma segunda parte só... Uhum. Ou até perguntas, né? Se vocês quiserem mandar perguntas, a gente responde. É uma boa, talvez a gente possa abrir uma caixinha no Instagram, assim, tipo, perguntas sobre o filme que a gente faça um episódio só pra responder. Justo. Fica a ideia aí também. Se alguém... Vou deixar pra demanda popular também. Perfeito. Que normalmente é suprida pela Luana. É a nossa demandante padrão. Excelente. Um beijo pro Diego que tá tomando banho.